experimento, a gente vai tratar de movimentos retilíneos uniformemente variados, ou seja, quando a sua taxa de variação da velocidade no tempo é constante, sua velocidade vai aumentando com o tempo. Nesse experimento, a gente vai produzir uma inclinação nesse trilho de ar. Toda a especificação do trilho de ar, do sistema, todas as informações relacionadas com esse equipamento estão em outro vídeo prévio, então vocês podem consultar o vídeo, certo? Então aqui a gente vai realizar efetivamente o nosso experimento, nós não vamos ficar explicando os equipamentos, tá bom? Então a gente vai criar uma inclinação nesse trilho de ar, utilizando esse bloquinho aqui para ser mais rápido, certo? E o que vai acontecer com esse carrinho quando eu ligar o meu gerador de fluxo de ar? Se eu não segurar esse carrinho, ele vai descer o plano inclinado. Certo? Ele desce o plano inclinado. Se eu deixar dessa forma, com a configuração que a gente utilizou quando a gente fez o vídeo de movimento retilíneo uniforme, quando eu apertar o eletroímã para ele funcionar, ele vai empurrar o carrinho. A gente vai trocar essa extremidade do carrinho de tal forma que agora você vai deixar o carrinho deslizar sobre o trilho. No nosso experimento de movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos soltar o carrinho sobre a superfície inclinada várias vezes e analisar o que acontece com esse carrinho quando ele vai passando por distâncias cada vez maiores entre os sensores. Então aqui eu coloquei um material que é um ferro, um pedaço de ferro. Quando eu apertar esse eletroímã para funcionar, ele vai segurar o carrinho. E aí, na hora que eu soltar o eletroímã, ele vai descer. Então, se eu ligar o gerador de fluxo de ar agora, ele vai simplesmente descer o plano inclinado, porque ele não está preso no eletroímã mais, certo? Então, eu vou ligar aqui só para vocês observarem. Iniciaremos nossas medidas aqui da mesma forma, em termos de espaço, que nós fizemos com o movimento retilíneo uniforme, então 100 milímetros, 200, 300, e aqui a gente inicia com o carrinho na posição 200 e o último sensor aqui na 300. Deixa eu segurar, pode ir. Agora eu vou soltar o carrinho. Nós vamos usar mais ou menos as mesmas medidas que a gente utilizou no movimento retilíneo uniforme. Nós vamos usar 100, 200, 300, 400 e 500 milímetros de distância entre os sensores. E nós vamos fazer uma repetição de 3 medidas de tempo novamente. E vamos construir o gráfico e a tabela com os nossos resultados. Nós extraímos os tempos para poder o carrinho descer com uma aceleração constante, percorrendo entre os sensores uma distância de 100, 200, 300, 400 e 500. Nós realizamos 3 medidas para descida. Outra coisa, é melhor pegar o carrinho na hora que ele estiver descendo pela frente do que pelo lado, porque senão a gente pode arranhar o trilho, certo? Depois que a gente extraiu as 3 medidas para cada uma das distâncias percorridas, a gente calcula a média e o desvio padrão. Aqui embaixo está o desvio padrão e o erro do nosso equipamento. Para medidas todas iguais, o desvio padrão vai dar 0, né? Mas a gente considera a incerteza do nosso próprio equipamento. Novamente, do mesmo jeito que a gente discutiu para movimento retilíneo uniforme, esse aqui é um formato de metodologia para realizar esse experimento, não é o único. Nós podemos colocar vários sensores ou podemos fazer uma análise de várias distâncias diferentes. Então, esse aqui é um dos formatos de execução, um dos métodos de execução para poder extrair as informações do experimento. Então, os objetivos desse experimento são estudar se o movimento do carrinho descendo o plano inclinado pode ser descrito por um movimento retilíneo uniformemente variado. E nós também queremos determinar um valor para a constante G, ou seja, para o valor da nossa aceleração da gravidade.
considerado constante. Então, nós vamos continuar com o mesmo procedimento do movimento retilíneo uniforme, valor médio, desvio padrão e somar com a incerteza do equipamento. O valor médio dos tempos para percorrer as distâncias entre os sensores estão aqui, 100, 200, 300, 400 e 500 milímetros entre os sensores, e aqui a incerteza total das medidas. Depois que a gente faz isso, vamos construir uma tabela de deslocamento, incerteza de deslocamento e tempo médio para percorrer cada um dos deslocamentos e a incerteza desse tempo. Depois disso, a gente vai tentar descobrir qual que é o comportamento desse deslocamento em relação a esse tempo aqui. E aí, para isso, a gente vai construir um gráfico de tempo no eixo X por deslocamento no eixo Y. E a gente observa que, diferente do que a gente tinha no movimento retilíneo uniforme, as distâncias sendo sempre as mesmas, 100, mais 100, mais 100, mais 100, só que o tempo vai ficando cada vez menor. Então aqui a gente tem um determinado tempo. Para percorrer a mesma distância, 100 milímetros, o tempo fica um pouco menor. Para mais 100 milímetros, o tempo fica um pouco menor e um pouco menor. Então o comportamento não é de percorrer distâncias iguais em tempos iguais mais. Então a gente observa que nós vamos percorrendo 100 em 100 milímetros, só que o tempo entre esse mesmo deslocamento vai ficando cada vez menor. No final desse vídeo a gente vai fazer uma comparação entre o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento retilíneo, que aí fica bem clara essa diferença em termos de gráficos. O que a gente pode fazer agora então? Esses aqui são os nossos dados experimentais, os dados do carrinho descendo o plano inclinado. Então agora a gente vai ver se a gente consegue descrever esses dados experimentais pelas equações de movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, para isso, a gente vai ajustar uma equação, um polinômio de segundo grau a esses dados experimentais. E o comportamento foi esse. Então, aqui a gente tem uma curva do tipo polinômio quadrado e ela está tentando descrever da melhor forma possível nossos dados experimentais. Então, faltou aqui colocar as barras de erro. Precisamos colocar, sim, as barras de erro. As incertezas. Ok, então as nossas incertezas já foram inseridas. Aqui nós temos a equação que descreve a nossa curva, que está ajustando os dados experimentais. Então nós temos M0, que corresponde ao intercepto entre a nossa curva e o eixo vertical, o eixo do deslocamento. O M1, que corresponde ao termo que multiplica T, no caso que a gente tem um eixo horizontal que corresponde ao tempo, e o M2, que é a constante multiplicativa do T ao quadrado no ajuste. Então, aqui a gente observa 334,66 como o termo que corresponde à constante que multiplica T ao quadrado. Então, dando uma olhadinha na teoria, aqui a gente tem uma representação do carrinho descendo o plano inclinado e as forças que estão atuando sobre ele. Então aqui a gente tem um diagrama de corpo livre atuando sobre o carrinho. Nós temos no nosso experimento que fazer uma série de considerações, né? Uma delas é desprezar o atrito com o ar, desprezar outros movimentos que não sejam movimento de translação, considerar G um valor constante, um vetor constante com valor constante também. Nós também vamos considerar que o carrinho possa ser representado por um ponto e a análise do movimento do centro de massa que corresponde a esse ponto descreveria também o comportamento do carrinho descendo o plano inclinado, ou seja, ele não vai perder massa, ele não vai ganhar massa, ele não vai quebrar. E aí a gente consegue extrair que, de acordo com a teoria, e analisando aqui, são as equações da dinâmica do carrinho descendo o plano inclinado, nós teremos que a aceleração desse carrinho vai ser G seno de θ. Considerando G como constante e θ é um valor específico, ele não vai mudar, então nossa aceleração também vai ser constante. Então, se a nossa aceleração é constante, a gente vai poder, teoricamente, descrever o nosso movimento do carrinho descendo o plano inclinado como um movimento retilíneo uniformemente variado, já que
Para poder descrever um determinado movimento como um movimento retilíneo uniformemente variado, esse movimento ele precisa de ter uma aceleração constante. Então, essa aceleração aqui representada na equação espacial do movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração aqui corresponderia a g seno de θ. Então, representando aí os nossos dados experimentais por um gráfico que é de deslocamento no eixo y por tempo no eixo x, você teria que o termo que multiplica o t ao quadrado no seu polinômio de grau 2 corresponderia à aceleração, que é g seno θ dividido por 2. No laboratório, normalmente a gente não tem a opção de usar software para poder ajustar os dados experimentais. Então, o que a gente normalmente considera? A gente tenta considerar a nossa velocidade inicial como zero para poder retirar esse termo aqui multiplicado por t, para a gente poder utilizar papel milimetrado para linearizar os nossos dados. Você vai construir um gráfico de deslocamento por t ao quadrado e aí, através desse gráfico linearizado, você retira a inclinação da sua, no caso vai ser uma reta, já que você linearizou os seus dados, e essa reta estaria relacionada com g seno θ sobre 2. No caso desse vídeo, a gente vai usar o software para ajustar os dados experimentais, então a gente não vai precisar linearizar os dados, ok? Mas da mesma forma que nós tínhamos anteriormente, se a gente ajustar essa curva de polinômio de grau 2 e igualar a constante multiplicativa que está associada com t ao quadrado com a aceleração sobre 2, que é esse termo aqui, nós conseguimos extrair qual que é o valor de g, que é o valor da aceleração da gravidade. A gente também precisa de encontrar uma incerteza em g, então para isso a gente faz propagação de erro. Propagação do erro da constante B2, que multiplica t ao quadrado, e do ângulo θ. E essa daqui é a equação para propagação de erro. Então, voltando para os nossos dados experimentais, nós temos aqui a nossa curva, nosso ajuste. Só que aqui, se vocês observarem, a gente precisa de uma incerteza no termo, na constante que está multiplicando por t ao quadrado. E aqui no Kaleida a gente não tem essa informação, nós temos somente o valor da constante, mas não a incerteza associada com ela. Existem alguns softwares que já te informam esses valores na hora do ajuste, então o Orange é um deles e ele já está aqui aberto. Novamente, nós temos uma equação de segundo grau, o intercepto, o termo que multiplica t e o termo que multiplica t ao quadrado. O intercepto está aqui como 19,5 e com uma incerteza de 20, então a gente pode considerar esse intercepto como sendo zero. O termo B1 está aqui em 0,4, mas a incerteza dele é 52, então a gente pode considerar o B1, que é a velocidade inicial, como zero também. E o B2 é o termo associado com a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, no caso, deu 334,6 ou 335, né? Observa que a nossa incerteza está dando 31, a incerteza associada com essa constante. Se a gente pensar que a nossa incerteza tem que ter somente um algarismo significativo, esse valor aqui ficaria como 33, mais ou menos 3, entre parênteses, vezes 10 milímetros por segundo ao quadrado, ok? Então, o que a gente faz com isso agora? Então, vamos voltar lá para os nossos dados experimentais. A gente vai fazer uma nova coluna e vai colocar tanto o B2, que é o valor da constante multiplicativa de t ao quadrado, e a incerteza dessa mesma constante, então dB2. O que a gente vai fazer com isso agora? Então, nós vamos criar equações. Que equações? São essas aqui, ó. Você vai dizer que o G, que é o seu objetivo, vai ser 2 vezes aquele 335, dividido pelo seno do ângulo θ. Que ângulo θ é esse? É o ângulo que define a inclinação na hora que o carrinho está descendo o plano inclinado. No nosso caso, a inclinação está dando aqui, aparentemente, um pouco menor do que 5 graus, que aqui está
0, 1, 2, 3, 4, 5 graus. Só que essa foto ela foi tirada um pouco de lado, então a gente tem um pouco de erro de paralaxe. O ideal seria você retirar a foto de frente para o seu transferidor. E aí você vai conseguir ver exatamente o risco e o correspondente valor do risco na escala, o que não está acontecendo aí. Então o que a gente fez aqui foi considerar uma incerteza um pouco maior. Então aqui tá, eu coloquei como 4,2 por aí e considerei a incerteza de 1 grau, ou seja, pode ser 3, pode ser 5. Sim, dentro dessa faixa vale sim os nossos valores de ângulo. E aí eu simplesmente criei essa equação aqui nesse fórmula entre, que é uma opção do Kaleidagraph, para poder extrair o valor da constante da aceleração da gravidade. Então, 2 vezes C9, que no caso esse cara aqui, a constante que multiplica até o quadrado, dividido pelo seno desse M aqui, que no caso é o ângulo. O que eu fiz aqui dentro? Eu considerei, eu fiz uma conversão de graus para radianos. É muito importante você estudar se o seu software faz seno, cosseno e tangente para graus ou para radianos. Então esse daqui foi para radianos, então eu tenho que converter toda vez se eu estiver fazendo uma análise de medidas em graus. Outra coisa, sempre que vocês forem analisar incertezas e multiplicar por ângulo, dividir por ângulo, vocês têm que usar na unidade de radianos e não de graus, ok? Então tá, eu dividi por 1000 porque vocês precisam lembrar que a gente está trabalhando aqui com milímetros por segundo ao quadrado e eu quero uma aceleração da gravidade em metros por segundo. E aí a gente tem o valor de 9,1482. Vou deixar com somente um algarismo significativo, porque a incerteza vai dar na unidade também. Então, para poder extrair a incerteza, eu criei uma outra equação que está relacionada com essa daqui. Então, 2 vezes a incerteza da constante multiplicativa de θ ao quadrado sobre seno de θ mais B2, que é a constante multiplicativa de seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ vezes Δθ. E tudo isso daqui representa justamente essa equação que eu acabei de falar. Na hora que a gente coloca para rodar, ela fornece esse valor aqui. Ou seja, se a gente pesquisar na literatura, o valor mais exato é 9,8006. Então, o nosso resultado, que é 9 mais ou menos 3, ou seja, 12 ou 6, então é uma faixa de erro relativamente grande, engloba sim o valor que mencionado na literatura. Tem uma incerteza bem menor do que a do nosso experimento, ok? Então, para finalizar, a gente pode comparar os dados experimentais do movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, que é uma parte bastante interessante desse trabalho. Então, aqui, ó, eu tenho esse gráfico. Aqui, eu tenho esse gráfico. Então, esse gráfico aqui mostra em azul o movimento retilíneo uniforme. Os dados, essa bolinha corresponde a dados experimentais. Eu vou colocar ESP. E aqui também, dados experimentais. O ajuste que corresponde a uma equação que é descrita pelo movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variável. Então, em azul nós temos a representação do comportamento linear desses dados, que são os dados de bolinha, metade preenchido, metade vazio. Esses dados bolinha são os dados do carrinho se movendo ao longo da horizontal depois de tomar um peteleco. Então aqui a gente observa que distâncias iguais, 100 em 100 milímetros, são percorridas em intervalos de tempo praticamente iguais. Então cada vez você tem espaços iguais de 100 em 100 milímetros sendo percorridos em tempos iguais. Então o comportamento linear é bem observado aqui nesse ajuste em azul, o que é bem diferente do ajuste em vermelho, que corresponde aos dados experimentais nos triângulos. Triângulos, metade preenchido, metade vazado. O que a gente pode observar aqui? Então, são as mesmas distâncias percorridas, então são mesmos deslocamentos, porém,
Cada vez que você percorre mais 100 milímetros, o tempo para percorrer essa distância fica um pouco menor. Então, fica bem clara a diferença entre um movimento que não tem aceleração, um movimento que se move com velocidade constante, e um movimento que tem uma determinada taxa de variação da velocidade. Essa taxa de variação da velocidade, ela muda a inclinação da sua curva, né? Da representação aí que você tem dos seus dados experimentais. Então a gente observa isso claramente. Aqui a inclinação é praticamente a mesma. Na verdade, com o ajuste é uma inclinação só, que representa a nossa velocidade constante. Já em vermelho, em cada momento, se você for fazendo retas entre os dados experimentais, você vai ter uma inclinação diferente, de 2 em 2, os mais próximos possível. Então, cada vez você vai ter uma inclinação maior. E é justamente isso que está indicando para a gente diretamente que existe uma aceleração ali associada a esses movimentos, representado pelos triângulos e ajustado pela curva vermelha. A curva vermelha é um ajuste polinomial do tipo quadrado, tá aqui embaixo. Y é igual a intercepto mais B1x mais B2x ao quadrado. E a curva em azul, no caso a reta em azul, é uma equação do tipo linear, onde a gente tem um intercepto aqui também e a inclinação. Então, aqui a gente consegue observar de maneira bem direta e bem clara a diferença entre os dois movimentos. E nesse experimento nós conseguimos observar assim o valor da aceleração da gravidade, G, e também a incerteza está cobrindo o valor teórico, que é obtido na literatura, o valor da literatura. A gente finaliza assim nossos experimentos. Estão convidados a assistir outros vídeos, participar do nosso canal, dar sugestões e no nosso site também para ver os conteúdos que a gente coloca, e também a assistir outros vídeos, por exemplo, o próximo, que a gente vai analisar sistemas de equilíbrio estático.